Olá, estudantes, queridos e queridas do canal Educa Brejo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Laudiane, ministro a disciplina de Língua Portuguesa, e antes de nós iniciarmos a nossa aula de hoje, eu quero parabenizar todos e todas que desde o início da pandemia estão conosco, realizando as atividades, ultrapassando todos os obstáculos que apareceram e aparecem. E convidar você, aluno e aluna, que por algum motivo deixou de participar, entre em contato conosco, peça nossa ajuda, procure o seu professor, a sua professora. Nós estamos aqui lutando para que vocês não percam as atividades, os conteúdos. Nós planejamos as aulas, planejamos a gravação dos vídeos com muito cuidado, muito carinho para vocês. Então, todos os dias é dia de recomeçar. Vamos recomeçar a partir da aula de hoje? Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos estudar as funções morfossintáticas da palavra que. Percebam que a palavra que, ela é muito utilizada por nós, tanto em nossas produções orais, quanto em nossas produções escritas. O termo que pode pertencer a categorias gramaticais diferentes e exercer funções sintáticas diferentes nesses mais variados contextos, orais e escritos que eu acabei de me referir. Então, eu convido você a ler com bastante atenção, acompanhar aqui comigo a explicação. A palavra que, ela pode ser classificada como pronome interrogativo. Isso acontece quando faz referência a pessoas, substantivo, ou a coisas, adjetivo. No primeiro exemplo, nós temos o que ocorreu nesta sala. Então, o que está se referindo aí, ao substantivo. No segundo exemplo, que tema você escolheu? O que está fazendo referência ao adjetivo. A palavra que também pode ser classificada como um pronome relativo. Então, isso acontece quando ela refere-se a um termo anterior. Vamos ao exemplo. As crianças que gostam de fabricar seu próprio brinquedo se mostram mais criativas no futuro. Então, vejam que aí o pronome relativo, que está se referindo às crianças, ao termo anterior a ele. A palavra que também pode ser classificada como pronome adjetivo indefinido. Isso acontece quando tem sentido de quanto e quantas. Exemplo, que horas são agora? Então, vejam que o que agora está com sentido de pronome adjetivo indefinido. Nós não sabemos exatamente a resposta, que vai ser dada a depender do horário. A palavra que também pode ser classificada como conjunção coordenativa aditiva. Ou seja, quando ela liga orações e tem valor próximo da conjunção e. Vamos ao exemplo para ficar mais claro? Diz que diz, mas não faz nada. Então, vejam que aí ela teria o valor de e. A gente poderia substituir, Diz e diz, mas não faz nada. Então, ela está sendo empregada com o valor aí dessa conjunção. Por isso que também é classificada como uma conjunção. Ela também pode ser classificada como conjunção coordenativa explicativa. A diferença é que agora ela vai ter o valor próximo depois, meio que de uma explicação. Vejamos o exemplo. Devemos nos amar.
que o ódio consome e destrói a alma. Se a gente fizer uma substituição aí, né? Devemos nos amar, pois o ódio consome e destrói a alma. Então, ele está ligando, né? A conjunção está ligando a primeira oração à segunda, e ela está com esse valor aí de explicação. Conjunção subordinativa integrante, ela também pode ter esse valor. Isso acontece quando introduz oração subordinada substantiva. Vejamos o exemplo. Ficou claro que você não vai mais discutir o mesmo assunto. Ela também pode ser uma conjunção subordinativa causal. Eu espero que vocês lembrem das orações subordinadas, né, que nós estudamos, né? Uma oração que ela completa, que ela se refere a uma principal, né? Ela está subordinada à principal. Então, no exemplo G, nós temos: corram, que o tornado está próximo da nossa cidade. Vejam que a palavra que, no exemplo citado, ela está sendo empregada com sentido de causa, né? Corram, que o tornado está próximo da nossa cidade. Então, se nós não corrermos, poderemos correr este risco, né, de sermos afetados pelo tornado. A palavra que também pode ser empregada como conjunção subordinativa temporal, quando ela tiver o valor próximo desde que. Vejamos o exemplo. 5 anos passaram que dali fomos embora. Então, eu emprego que com o sentido de desde que. Também pode ser empregada como uma conjunção subordinativa concessiva, valor próximo de embora, ainda que. Exemplo, que não gostem de nosso companheirismo, continuaremos unidos. Então, embora não gostem de nosso companheirismo, ainda que não gostem de nosso companheirismo. Então, são as diversas maneiras aí de nós produzirmos os nossos discursos. A palavra que também pode ser empregada como uma conjunção subordinativa consecutiva, e aí ela vai estar exprimindo uma consequência, não é? Tanto pediu que foi atendido. Então, veja aí que a oração que foi atendido, né, está sendo uma consequência, né, de tanto ter se pedido algo. Eu botei até o gatinho aí implorando, olha que bonitinho. E ele conseguiu, que bom. Ela também pode ser empregada como substantivo, prestem atenção, quando se refere à própria partícula que vem acentuado por ser monossílabo tônico, acompanhado ou de artigo ou de palavra com valor de adjetivo. Eu acredito que vocês lembram das nossas aulas, né, sobre as regras dos porquês. E aí a gente já dizia sempre, né, que o porquê, quando ele vinha acentuado, ele era empregado com o valor de substantivo. Então, aí nós vamos reforçar com mais um exemplo. Este livro tem um quê de investigação e mistério. Então, aí o que está sendo empregado com o valor de substantivo. Por isso, sempre acentuado. Também pode ser empregado como interjeição, né? Que é quando nós exprimimos um sentimento, uma surpresa, espanto, e também vem acentuado. Então, exemplo, que nunca você fará isso. Então, quem será que fez aí isso aí com o amiguinho? Também pode ser empregada como uma partícula de realce, né? Ou seja, não prejudica a estrutura sintática se for retirada. Então, exemplo, que vontade que tenho de conversar com vocês às vezes. Então, se nós retirarmos, vontade que tenho de conversar com vocês às vezes,
vai ser uma expressão compreendida. E aí eu utilizei como um realce, né? Como uma forma, né? De produzir aí esse meu discurso, né? Oral. Também pode ser empregada como preposição. Então, substitui a preposição de quando acompanhada dos verbos ter e haver. Exemplo: tenho que vestir algo apropriado. Então, tenho de vestir algo apropriado? Há que se perceber o equívoco. Há de se perceber o equívoco. Então, quando ela for empregada, não é? Substituindo o de, ela pode ser classificada como preposição. Foi isso a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Pesquisem sempre mais. Bons estudos. Recebam um abraço virtual bem forte da professora Laudiane. Fiquem com Deus.